Olá, minhas amigas, meus amigos do agronegócio brasileiro. Eu sou o Beto Fava, diretor-geral da Harvard Agribusiness School, e estamos aqui no nosso podcast Pés no Chão e Raízes no Agro, essa parceria da Credit Citrus com a Harvard Agribusiness School e a Palavra em Movimento, uma das maiores produtoras de áudio e vídeo do país. Estamos aqui no estande da Credit Citrus agora recebendo o doutor agro, professor Marcos Fava Neves, fundador da Markstrat Agribusiness, sócio fundador também da Harvard, professor da Universidade de São Paulo. Marcos, é um prazer enorme tê-lo aqui nesse momento para deixar uma mensagem para quem está nos assistindo no YouTube. Gostaria de começar um pouco com a sua visão da atual situação, do atual momento, na verdade, do agronegócio brasileiro. Beleza, Beto, a gente está nesse momento colhendo o que foi uma euforia generalizada do agro nos últimos 5 anos, onde o Brasil expandiu a área com grãos em 15 milhões de novos hectares em apenas 4 anos. Essa expansão fez com que a oferta aumentasse no planeta, passasse o crescimento da demanda e acumulasse um pouco de estoques. Nós demos sorte durante esse período de ter tido alguns eventos como seca na Argentina, a invasão da Ucrânia pela Rússia, problemas de produtividade nos Estados Unidos que mantiveram os preços bons e até estimularam essa oferta. Na safra atual a conta chegou, onde o produtor entrou com um custo de produção ainda mais elevado, porque nós tivemos todo esse distúrbio nas cadeias produtivas aí com a questão de fornecimento de fertilizantes defensivos, e os preços caíram. E muitos tiveram uma postura muito conservadora de não vender soja e milho antecipadamente e se viram com uma situação de bastante aperto. Então, essa safra especificamente 23-24 é a mais dolorida depois de 4, 5 muito boas que nós tivemos, e talvez uma 24, 25 que seja um pouquinho melhor. Ô Marcos, esse é o cenário que nós estamos enfrentando, é um cenário de muita volatilidade. Que mensagem você poderia deixar aí para o produtor? Eu acho que o produtor, mais do que nunca, e a própria AgriShow mostra isso, ele tem que adotar um pacote tecnológico que permita a ele construir margens, permita a ele construir uma atividade cada vez mais competitiva, uma gestão por metro quadrado, aplicação de defensivos somente em cima da planta daninha, aplicação de fertilizantes somente onde o solo está gritando que precisa, aplicação dos produtos biológicos, para que você possa ter um solo cada vez com enraizamento mais profundo, plantas que sejam menos susceptíveis a veranicos, enfim, a adoção de pacotes tecnológicos para que ele possa fazer a gestão da fazenda não mais por hectare, mas sim por metro quadrado. Eu acho que a tecnologia está aí hoje para permitir com que você tenha o mínimo de desperdícios, e quem tiver, Beto, aplicando essa mentalidade, tiver olhando a rentabilidade por hectare, fazendo tudo o possível para aumentá-la, ele vai mais longe, ele aguenta em períodos como esse agora, onde a gente tem a soja, o milho em preços um pouco mais baixos, né? E aqueles produtores que não estão com pacotes tão eficientes estão no negativo. Mas você tem gente ganhando dinheiro e ganhando bem com a soja e com o milho a esse estágio. Então, mais do que nunca, em toda a nossa vida, seja numa prefeitura, seja num clube de futebol, numa fazenda, numa padaria, a boa administração dá resultados. E acho que mais do que nunca o agro precisa da boa gestão. Marcos, você está falando de gestão, você falou muito em tecnologia, mas existem barreiras a serem implementadas para conseguir implementar uma boa gestão, né? O que você vê como grande desafio para o produtor conseguir implementar essa boa gestão? Eu escutei de outra pessoa e achei muito legal esse fato de que nós não temos pequenos produtores, nós temos produtores com áreas de pequeno porte. Esses produtores podem ser grandes, médios ou pequenos, com base na sua propensão a inovar. E eu acho que muito da resistência que nós temos a aceitar o que é novo, a aceitar aquilo que gera resultados, eu acho que é parte de quem está não ganhando o que queria, ou quem está até perdendo. Acho que antes de mais nada, o caráter inovador, nós temos que ter a vontade de questionar, nós temos que ter na atividade agrícola a anotação de todos os dados, um controle violento dos nossos números para saber efetivamente o nosso custo de produção. E o que eu costumo falar, Beto, se você tem hoje garantido
que você consegue 20% de retorno com uma soja ou com um milho que você vai plantar, traz já para casa. Você tem mecanismos para fazer venda antecipada, mas se você nem sabe o seu custo, você não sabe nem se você vai ganhar dinheiro. Então, eu acho que assim, nós temos que voltar a nos acostumar com a atividade da agricultura de 4, 5 meses, dando uma rentabilidade compatível com 4, 5 meses. Nós ficamos muito mal acostumados de um período aí do passado, que vai voltar a se repetir, mas que não é a média de 10 anos. Então, o produtor, mais do que nunca, ele tem que olhar e anotar bem o seu custo de produção, liderar, montar grandes times, porque nós estamos hoje com um problema grave de mão de obra também, compartilhar resultados e com esse pacote tecnológico conseguir margem para prosperar na atividade. Mas talvez a mensagem mais importante que eu tenho dado nos últimos anos é que você sempre tem que ficar melhor antes de ficar maior. E nós vimos na agricultura muita gente que cresceu muito rápido, pagou arrendamentos muito elevados, contraiu endividamento hoje difícil e acabou ficando pior. Então acho que tudo que for tecnologia que deixa você primeiro construir margem, para depois construir tamanho, é aquilo que deve ser priorizado. Muito legal, Marcos. Muito obrigado aí pela explanação, pelo posicionamento, e você trouxe um elemento aí no final que eu gostaria de explorar um pouquinho mais, que é a questão das pessoas, da formação dos times, né, e do desenvolvimento delas. Como é que você está vendo isso frente à necessidade do agronegócio? Beto, é a minha maior preocupação hoje. É incrível como nós estamos juntos no agro há 30 anos, a gente já vivenciou períodos onde a preocupação era o protecionismo, a preocupação era o valor da terra, a preocupação era acesso a mercados, né? E, tinha enfim, o Beauvais, lembra do Beauvais, aquele do bigodão? Da França, que veio aí, fez um monte de bobagem, né? Então você tinha rejeição a transgênicos, uma série de coisas, né? Hoje acho que a minha preocupação maior para o agro atingir todo o crescimento que está aberto para nós no mercado de grãos, no mercado de carnes, no mercado de bioenergia, para a gente atingir todo esse market share, a participação de mercado que está prometida para nós, colocada até pelos americanos nos próximos 10 anos, é a questão de pessoas. Hoje o Brasil tem dificuldades de mão de obra em termos quantitativos, qualitativos, em termos de vontade também. E aí você tem que trabalhar muito o fortalecimento do teu time, a qualificação das tuas pessoas, e nós como educadores também, além de empresários e apaixonados pela educação, fundamos agora um trabalho mais forte em educação, vindo da tradição da Marcstrat e do nosso parceiro, o Grupo SEB, para atuar também com graduação, com pós, enfim. Eu acho que somente com a educação e a produtividade das pessoas é que o Brasil vai conseguir atingir os resultados que a demanda mundial está dizendo que é possível para a gente atingir. Marcos, muito obrigado, muito importante essas suas palavras. Eu gostaria de pedir uma mensagem final sua. O que você está enxergando aí para o futuro próximo? Eu tenho muita confiança no futuro do agro. Eu tenho dito, Beto, que eu sou uma pessoa muito feliz e eu agradeço a Deus todos os dias de ter sido engenheiro agrônomo, de ser engenheiro agrônomo e será engenheiro agrônomo se Deus quiser. Mas os últimos 30 anos, para quem viveu no Brasil, foram incríveis, né? A gente partir de um país que importava comida quando eu me formei, a essa potência exportadora global, respeitado no planeta inteiro, com uma agricultura provavelmente a mais sustentável ainda do mundo, né? Com toda a preservação que o Brasil tem e esse pacote tecnológico que está aí. Então nós estamos vendo as empresas internacionais comprarem empresas aqui no Brasil, e acho que os próximos anos são muito promissores se a gente trabalhar adequadamente. E eu costumo dizer que o jogo nos próximos anos não é mais o Campeonato Brasileiro, é a Champions League. Então nós temos que levantar o nível da nossa gestão, porque mercado tem e a chance dos produtores participarem dessa vitória é muito grande. Mas você, produtor, tem que mudar, tem que pensar em adotar tudo que está aí, tem que ter não rejeição ao novo e participar coletivamente, fortalecer sua cooperativa, sua associação, seu sindicato rural, para que a gente tenha cada vez mais uma agricultura mais forte, mais empoderada, com mais força em Brasília e mais força mundial. Fantástico, Marcos, muito obrigado. Realmente ouvir você sempre nos traz clareza, é sempre de uma forma didática e positiva, né? Senhores e senhoras, muito prazer mais uma vez por este momento aqui no nosso podcast Pés no Chão e Raízes no Agro. Hoje tivemos
o prazer de receber Marcos Fava Neves, o Doutor Agro, para trazer a sua perspectiva do cenário atual, mensagens para a gestão, né, e as perspectivas do futuro do agronegócio. Esse podcast é uma parceria da Credit Citrus com a Harvard Agribusiness School e a Palavra em Movimento para trazer conteúdo e conhecimento agro para você que está nos assistindo. Até a próxima e nos vemos em breve.